Boa noite, galera. Estamos ao vivo. Vou só organizando a minha câmera. Estou virando aqui. Estamos num formato diferente enquanto vocês vão entrando aqui hoje. Então, tem praticamente um jardim atrás de mim, e que a gente vai bater um papo aqui. E falando sobre formatos diferentes, estou programando uma nova cozinha para vocês também, que ela já está em procedimento nesse período. Eu vou entrar aqui no meu tablet. Deixa eu tentar acessar a nossa live. Que aí eu sei que ao tempo que vocês estão entrando, eu também estou entrando aqui na live. Vivo. Ok, entrei aqui. Então vamos lá. A live de hoje... Opa! Caiu. Deixa eu segurar o celular. Peraí, tirar o celular. Ai. É bom que aconteceu bem no início aqui. É quase como se fosse esse tempo que tá seco e vento. Então derrubou aqui o meu suporte, mas eu vou segurando aqui enquanto eu vou ajeitando, só pra mim não sair aqui da live. Que a Mônica entrou aqui. Deixa eu acenar pra vocês, Cristina também. E aí vocês viram praticamente uma voadora do celular voando. Deixa eu posicionar ele aqui. Deixa eu ver se eu consigo posicionar bem aqui. Vamos lá. Ó, consegui parar aqui praticamente sem o suporte. Então vamos lá. Mas eu acho que quem tava online deu uma risada aí, né? Ó, a live de hoje vai acontecer algumas vezes. Então a live de hoje é de 0 a chefe em 60 minutos. Live, primeiro tema, Alan responde. Então eu coloquei um stories para as pessoas mandarem algumas perguntas para mim referente à gastronomia. Eu anotei aqui no meu caderno algumas perguntas que chegaram. Algumas foram bem próximas, bem parecidas. Então assim, muda uma palavra ou outra. Mas ao longo da live vocês podem perguntar. Então essa live ela tá aberta para vocês enviarem qualquer pergunta que vocês quiserem para mim, referente à minha vida na gastronomia ou na gastronomia em geral, ou dúvidas que vocês queiram tirar. E eu vou estar respondendo vocês durante a live. Tem alguém aqui falando que viu tudo, viu o celular rodando aqui, né? O celular caindo. Porque eu tô num ambiente aberto aqui, então o suporte acabou desequilibrando, tá bom? Então vamos lá, vou lançar uma primeira pergunta aqui que eu vou respondendo, então vocês vão ouvindo e vocês podem ao longo da live enviar as perguntas de vocês, tá bom? Hoje eu tô sem avental. Ó, tem uma pergunta aqui que ela é muito parecida, até coloquei ela 2 vezes aqui. Como você foi atraído pela gastronomia ou como a paixão pela gastronomia chegou na sua vida? Então a gastronomia pra mim ela chegou, eu vou falar que ela chegou um pouco tardia e ao longo da live eu vou falar o porquê que eu acho que ela foi um pouco tardia. Mas já falando que nunca é tarde demais. Então assim, o que vocês forem estudar na vida de vocês ou que vocês se proporem a ser profissionais, sempre há tempo. Porque eu também acredito muito que não tem um tempo certo para você escolher. Porque por mais que seja, às vezes, uma escolha, você tem que identificar a aptidão que você tem para alguma área ou o talento que você tem. Então, assim, não tente se forçar a fazer algo que não é para você. Então, a sociedade hoje, ela força essa barra. Eu acho que quando a gente está ali finalizando ensino médio, então sempre tem aquela pressão de você precisa ou fazer alguma faculdade, ou você precisa ver algum curso, ou você precisa estar definido o que você vai fazer o resto da sua vida. E essa faixa etária é uma faixa etária de... Tem gente que entra com 16 anos e termina o ensino médio. Então, assim, 16, 17, 18 anos, 20 anos, você cobrar de alguém se definir em uma área, eu acho muito complicado. Você tem uma vida inteira pela frente. Então, quando a gente vê uns avós, assim, beirando 100 anos, que a gente acha linda a pessoa vivendo 100 anos, imagina que 80 anos atrás a pessoa só tinha 20 anos e ela tinha que pautar o que ela faria o resto da vida dela, ou entender o talento que ela tem, a aptidão que ela tem por alguma área. Então, comigo começou ali na faixa etária dos 18 anos,
Lá em casa, a gente, desde os 5 anos, a gente era obrigado a fazer algum esporte. Eu falei obrigado porque a gente tinha que realmente fazer. Mas eu agradeço por isso ter acontecido. Então eu fui descobrir, com 5 anos eu fiz natação, taekwondo, e aí foi indo, uns 10 anos comecei a fazer basquete e vôlei. Aí eu descobri o vôlei na minha vida e aí eu fiquei no vôlei mais 10 anos, até os 20 anos, assim, buscando algo mais profissional. Então, quando eu estava em São Paulo, eu fui para São Paulo com 18 anos, graças ao vôlei, então eu fui jogar lá. Até então aí, a gastronomia não era algo presente na minha vida, como de outras pessoas, no sentido de reuniões familiares. Então, as pessoas sempre cozinham, as tias, as mães e os primos ficam juntos. Mas não foi algo desde a infância, de condicionar a gente a fazer alguma coisa ou aprender a cozinhar, que seja o básico, ou que seja pela necessidade, porque os brasileiros, algumas famílias passam por algumas situações que a mãe tem que se ausentar, a mãe e o pai têm que trabalhar, e acaba que não tem condição de ter uma secretária doméstica, e aí a gente acaba vendo crianças que cozinham sim. Então, 8 anos, 10 anos, acaba tendo que se virar. Aqui não vamos nem entrar num contexto se isso é correto ou é errado, porque tem questão de manipulação de faca ou o fogão, a questão do fogo na questão da faixa etária. Mas o que a gente vê fora do Brasil, e isso fica mais claro em programas de reality show, são crianças cozinhando. E é justamente a que nos encantam mais esses programas que têm crianças, porque elas cozinham muito mais do que os adultos. Porque a gastronomia ela vem desde a infância. Atualmente, eu acho que isso já tá bem mudado, assim. Então, eu já consigo visualizar as crianças gostando da gastronomia e os pais se permitindo as crianças fazerem um bolo, algo que acompanhe a criança ali, introduzindo isso na vida da criança. Que além de ajudar na questão do paladar, obviamente vai ajudar em questão de atenção, então todas outras logísticas. Mas voltando aqui ao assunto, então quando eu estava lá em São Paulo, o que acontecia? Todo fim de semana a gente tinha questão de patrocínio de time, então todo fim de semana chegava aquelas marmitex. Então a gente sabe como é complicado fazer marmitex. É quase um estudo gastronômico para que ela fique boa, porque todo mundo sabe que se ela ficar muito tempo fechado, o que acontece? Cozinha os alimentos que estão ali, eles passam do ponto, obviamente o sabor ele muda. E o que acontecia? O patrocinador levava essas marmitex muito cedo, então assim, fim de semana, sábado, chegava 10 horas da manhã. Então, eu não iria almoçar 10 horas da manhã. Então vamos colocar que a gente almoça em torno ali de meio-dia, uma coisa mais tradicional. Então, quando você ia abrir essa marmitex, o feijão já estava aquela coisa super cozida que juntou com arroz e não estava legal. E aí eu decidi começar a cozinhar numa república que tinha 14 homens, então vocês imaginam que ali ninguém sabia fazer muita coisa. Cada pessoa de um lugar, de um estado do Brasil, porque nós éramos de estados diferentes, então eram culturas diferentes, também paladares diferentes. E aí eu resolvi me aventurar. A primeira coisa que eu fui fazer foi justamente um arroz. Aí, deixa eu só subir aqui. A primeira coisa que eu fui fazer foi justamente um arroz. Aí eu lembrei um pouco da gastronomia na minha vida, porque eu lembrei de como a minha mãe fazia arroz. Só que eu nunca tinha feito arroz, então tem aquela questão da memória. Então você começa a se lembrar do óleo colocando, do alho, e aí refoga o arroz, joga água quente, e aí você ainda não tem. Você tenta reproduzir o que alguém fez, sem pensar muito por que você está refogando e o que está acontecendo ali. E aí eu fui me aventurando, aí fez um arroz, aí eu fui fazer pavê, foi o primeiro doce que eu fiz. Eu acho que pavê eu acho que é uma coisa bem brasileira, né? Talvez seja um dos primeiros doces que todo mundo se propõe a fazer. Por questão de ser acessível também e por parecer uma receita muito fácil. E aí eu comecei essa aventura, depois começou, vou até citar aqui, porque essa parte pra mim ela é bem engraçada, que foi fazer macarrão com salsicha. Eu nunca mais fiz na minha vida, mas eu tenho um grupo no WhatsApp com toda a galera e esses dias eles me cobraram que eu fizesse ou numa live ou no YouTube macarrão com salsicha, porque o meu macarrão com salsicha era muito bom.
Eu falei pra eles ok, eu falei ok pra toda a galera, eu falei assim, não, eu vou fazer, mas vamos modificar, porque não dá pra fazer um vídeo com macarrão com salsicha, né, gente? Acho que tem que pensar quem que vai assistir. Mas que daria pra eu tentar modificar, talvez alguma coisa molecular. Inclusive, fiz uma live essa semana sobre gastronomia molecular. Então daria para tentar modificar, talvez a salsicha virasse um espaguete dentro da massa e fazer um molho diferente. Então tô bolando essa ideia ainda, justamente sobre essa parte da minha vida. É, e aí o que que acontece? O esporte também ele ajudou muito em questão de compromisso, dedicação e constância, que eu acho que foi isso que eu fui levar justamente para minha cozinha. Então, passado aquele período ali, quando 2 anos depois eu voltei para Goiânia, e aí a certeza que eu tinha era de cozinhar. Então, foi uma paixão que eu descobri ao longo da minha vida. Eu acho que ela surgiu e eu acho que a gente tem que aproveitar as oportunidades da nossa vida quando surge alguma coisa, seja aqui mesmo no Instagram. Às vezes a gente está visualizando a live de alguém e a pessoa está falando sobre um assunto que você nunca imaginou que você teria aptidão, mas isso começa a te interessar. Eu chamo de uns caminhos de luz, assim. Então, tem as pessoas que, para quem acredita em Deus, às vezes é Deus colocando na sua vida, te mostrando um caminho, é, ou que seja o destino. Então, eu acho que isso acontece ao longo da nossa vida e você não tem a percepção na hora do que está acontecendo. Então, quando começou a acontecer, eu não tinha essa percepção. Então, quando eu voltei para Goiânia, eu comecei a ter essa percepção, porque a certeza que eu tinha interna dentro de mim é que eu precisava estudar gastronomia. Eu já visualizava que eu tinha um talento. Então, essa era a certeza que eu tinha. Então, hoje, visualizando toda essa história, eu vejo que realmente tinha algo acontecendo ali no meu caminho para falar assim: seu caminho vai mudar, seu caminho vai seguir para uma outra direção. Então, visualize isso bem, acredite nesse caminho, não duvide de você, porque é natural que as mudanças nos dê uma baqueada, assim. Então, toda vez que a gente for mudar, ou que a gente mude de trabalho, ou que a gente mude da área que a gente trabalha, isso pode dar um pé para trás, né? Dar uma insegurança. Eu acho que essa é a palavra correta. Ok, acho que essa pergunta está respondida e ao longo das outras eu acho que eu vou complementando, porque todas se complementam. Então, mais uma pergunta aqui que está escrita. É possível ser chefe sem a faculdade? Primeiro passo que a galera não sabe, mas na área de gastronomia não precisa de diploma para poder atuar dentro da área. Tem seu lado positivo e tem seu lado negativo. Porque algumas áreas ela tem a questão do diploma, tem a questão de piso salarial, então são as áreas um pouco diferentes. A gastronomia, por mais que tenha um estudo por trás, que muitas das pessoas não sabem, mas eu acho que elas entendem quando elas veem um chefe falando super técnico, que houve um estudo do que ele está falando ali, ela também é muito. Ela precisa de muita execução, né? Então ela tem muita questão da prática. E justamente essa prática, as pessoas conseguem, às vezes, serem autodidatas ou irem aprendendo dentro do mercado. Então elas vão aprendendo com outras pessoas ou dentro de outros estabelecimentos. Mas um ponto e vírgula sobre essa questão. Você tem que procurar muito bem com quem que você vai aprender. Porque alguém pode te passar conteúdo que não é verdadeiro e te passar vários vícios que a própria pessoa tem e ela reproduz, então ela passa esse vício para frente. Então você tem que ter muito a sabedoria de entender com quem você vai aprender, o que você está ouvindo e conseguir separar o que é conteúdo bom e o que é conteúdo ruim. Então você consegue sim chegar lá no caminho. Mas independente do caminho que você escolha para dar o primeiro passo, eu acho que compromisso é a palavra mais forte. Você tem que ser dedicado e compromissado. E não se estagnar. Porque inicialmente você vai visualizar que você não sabe nada. Isso é natural que aconteça. E o pouco que você sabe vai te engrandecer, vamos dizer assim.
vai te causar sorrisos, você vai ficar super empolgado com o que você está aprendendo, mas você tem que tomar cuidado com isso, de conseguir se visualizar. Então, quando passa um período, você olhar para si mesmo e ver como que foi o início da sua caminhada, e você mesmo consegue se analisar e falar assim, caraca, meu, agora eu tô muito melhor do que eu tava antes. Então, se você tá muito melhor hoje do que você tava antes, significa que você consegue continuar subindo degraus. Outro degrau, isso não vai ter fim, né? Então, a gastronomia é um ambiente muito vasto, né? Tanto em questão de sabores, de ingredientes, e este é um outro fator. Então, acho que o primeiro passo para você se tornar chefe é você liberar a sua mente. Então, questão de paladar, de maturação de paladar, a gente visualiza assim. Às vezes a gente é muito fechado, a gente é uma caixa. E você precisa se libertar disso. Então, você precisa aceitar que o seu paladar ele pode maturar, ele pode evoluir. Para isso, você tem que estar aberto, a sua cabeça tem que estar aberta a novos ingredientes, a novos sabores e parar de ter restrições, a não ser que sejam restrições alimentares. E quando eu falo restrições alimentares, é referente de você ter alguma intolerância. Então, assim, você tem uma alergia, você tem uma doença sobre certo alimento. É diferente de você olhar um alimento e você nunca colocar na boca e você falar assim, não gosto de chuchu. Você não gosta de chuchu porque você nunca colocou na boca, e entender que eu sempre falo que o incomoda as pessoas é a textura, não é o sabor. Então, você modificando às vezes a textura do alimento, você consegue agradar o seu paladar e agradar as outras pessoas. Então, se você se propõe a fazer isso, você tem que ter isso muito liberto. Se restringir demais, você restringe o seu caminho. Então, você dificulta a sua caminhada. Então, deixa eu visualizar se eu respondi tudo sobre isso. Ah, e mais uma coisa. Para todo mundo que fez faculdade, ou para quem já ouviu quem fez faculdade, todo mundo sabe que quando a pessoa sai, ela diz que é incompleto. E realmente é incompleto. Ou seja, que ela tem que fazer uma pós depois, ou ela tem que fazer um mestrado, ou ela tem que buscar cursos profissionalizantes. Então, eu visualizo faculdade como um ambiente muito incompleto e a de gastronomia muito mais incompleto. E não é nem tanto pelos profissionais, mas na gastronomia a gente não tem nenhum período de 4 anos dentro da universidade. Então, isso acontece em 2 anos e meio. Em todo o Brasil é assim. Então, se a gente procura universidades, que ainda são muito poucas, então depende do estado que você for procurar. Então, ainda tem uma questão centralizada ali de sul, sudeste, são ambientes mais fortes da gastronomia, questão para estudo. E em questão cultural, eu coloco o sul em primeiro lugar. Por quê? Porque o sul é muito próximo à cultura da Europa. Então, quem já foi no sul consegue visualizar como é diferente do resto do país. Então, tem até uma questão de quando a gente conhece alguém de lá, às vezes, aqui em Goiânia, que eu sou goiano, tem uma questão da gente achar que às vezes as pessoas de lá são, vou colocar entre aspas, metidas, vamos dizer assim. Porque em certos assuntos e na gastronomia, eles têm um respeito muito grande. Então, eles realmente são muito próximos da Europa. Eles têm um horário mais certo de comer, de jantar, tem um horário de finalizar. Então, eles sabem que comer de madrugada não é certo. Então, não é só o médico que vai falar isso para vocês. Não é questão de engordar aqui, mas tem toda uma questão de respeito. A bebida que vai acompanhar. Então, eles sabem que em um jantar é um vinho que vai acompanhar, ou é um suco de uva integral, branco ou tinto, uma água, no máximo. Então, não tem essa questão de refrigerante, porque não existe harmonização de um empratado com refrigerante, para dar um exemplo para vocês. Então, em questão cultural, eles realmente são mais fortes pela questão das técnicas que eles utilizam, porque todas as técnicas elas possuem nome
Então, o certo é que você entenda o nome das técnicas que acontecem, porque você entende tudo o que está acontecendo no alimento, quando aumenta a temperatura nele, quando baixa a temperatura. Então, tem todo um estudo químico e físico que acontece dentro dos alimentos. Então, cozinhar por cozinhar, você precisa entender realmente o que está acontecendo. Então, aí eu acho que diferencia muito o cozinheiro de chefe, que é justamente isso, de pensar o que você está fazendo. Porque quando a gente está pensando e raciocinando, a gente consegue reverter. Então, quem já não foi fazer uma comida e começou a dar errado, e começou a dar errado, e você continua até terminar de dar errado, parece que é para você conseguir visualizar no final que deu errado, sem entender o que está acontecendo ali dentro. Então, quando a gente está raciocinando, a gente está vendo o negócio caminhando por um lado que não tá legal, que não vai dar certo, você consegue reverter, principalmente na área quente, pratos salgados, pratos que não precisem de uma balança, que seja tudo pesado realmente, a gente consegue reverter esse sentido, mas precisa realmente estudar e pensar. Por falar em chuchu, tô lendo aqui, chuchu tá R$ 15 o quilo. O chuchu tá. Não só o chuchu, né? Vários alimentos estão caros e o que está em alta, que não para de se falar, é do arroz. Então a gente tem que saber também mudar o ingrediente. Falar sobre arroz é muito complicado você falar para brasileiro mudar. O básico é arroz e feijão e reverter isso. Mas você consegue mudar por. Eu, particularmente, amo batata. Eu trocaria batata por arroz muito fácil. Então você consegue fazer essa mudança de carboidrato, que são dois alimentos carboidratos, e manter, sempre verificando o preço que está no mercado. Então é complicado porque arroz é algo diário que seja pelo menos no almoço. Mas você não necessita jantar arroz. Então pense na troca do carboidrato, que aí você consegue ir montando a sua. Eu vou falar dieta, porque o que a gente come diariamente é uma dieta. Dieta, em algumas pessoas, é questão restrita, tá? Não é isso. A palavra seria referente a um cardápio. Vamos para o próximo. Qual é o melhor caminho para se tornar chefe? Deixa eu beber uma água. Aqui eu ia dar até uma risada sobre isso daqui, porque qual é o melhor caminho para se tornar chefe? Daqui uns dias vocês vão ouvir eu falar, mas eu já vou bem falar agora. Qual o melhor caminho? Iniciando comigo, porque eu tô montando algo especial para vocês. Mas, tirando essas risadas dessa fala, porque realmente tô tentando procurar o melhor para vocês, montar realmente algo que não seja, como eu falei para vocês, incompleto, que é aquela questão da faculdade bem completa, um período curto ali, que não é passado o que realmente você precisa para atuar no mercado de trabalho, né? Então é isso que eu tô buscando. Mas a primeira coisa seria ser focado e não deixar que ninguém te desvie do caminho. Então, em tudo que você for propor na sua vida, você tem que ter foco, porque as pessoas que estão, às vezes, muito próximas de vocês, pode ser pai, pode ser mãe, pode ser irmã, elas não vão acreditar em vocês como você mesma acredita. Então, você visualiza o seu caminho e você tem que seguir. Então, você tem que ter uma coisa de quase uma cápsula de ouvir o que é necessário das outras pessoas, das pessoas que realmente apoiam vocês, mas entender que quem realmente vai acreditar vai ser você mesmo. Então, às vezes, vocês vão ter visões de futuro ou de caminhadas ou de decisões que vocês queiram tomar que outra pessoa não tomaria a mesma decisão, que tomaria uma decisão mais rasa, vamos falar nesse sentido. Decisão rasa é aquela que você não se entrega completamente e você busca algo mais estável, algo que não possa te desequilibrar ou que não possa ter grandes riscos. Então, numa cabeça de um empreendedor, por exemplo, ele não toma uma decisão rasa. Ele precisa em algum momento arriscar, mas arriscar consciente, com sabedoria e focado no que ele está fazendo. Quando a gente toma decisões só rasas, a gente não alcança os objetivos.
Então parece que é um passo mais seguro, mas é um passo que pode se tornar mais longo e que pode não alcançar o seu objetivo. Então acho que o primeiro passo é aí. Experimentar tudo que é novo, se permitir. Então aqui é principalmente o que eu já tinha iniciado a falar aqui na live, que é sobre os ingredientes. Se a gente inicia na infância, já um pouco mais aberto relacionado à cozinha, sem restrições, que seja pelos pais que estão coordenando, porque se a gente é muito novo, os pais têm essa coordenação. O que às vezes não acontece, e eu acredito que na maioria das vezes não, porque geralmente crianças consomem o que os pais consomem. Então, se o pai tem uma restrição a algum alimento, se o pai não come brócolis, o pai e a mãe não comem brócolis, eles não compram para casa. Então, consequentemente, o filho não vai comer brócolis e assim vai se passar por diante essa questão. Então, a gente tem que ser muito aberto. E também a mudanças. Isso eu acho que é muito claro relacionado a pontos de carne. Então, um dia na minha vida, eu comia só carne bem passada. Então, isso também aconteceu comigo. Preciso falar isso para vocês. Então, isso também aconteceu comigo. Então, quando você começa a estudar, você começa a perceber e fala, gente, eu não comia bem. Então, assim, o que eu comia não era bem. Só que você tem que estar com a cabeça muito liberta. E aí você vai conseguindo experimentar. O primeiro passo é estar aberto para experimentar as coisas. E não ter aquele olhar, eu ia falar até uma palavra aqui, mas eu vou até falar. Um olhar de nojo, porque algumas pessoas têm um olhar de nojo para a comida. E isso é uma das coisas que me irritam muito. Então, se a gente não gosta de um alimento por algum motivo, nunca se deve olhar para um prato de comida ou para uma panela de comida com aquele olhar de tipo, eu não gosto disso, né? Então tem tantas... Sem contar que tem tantas pessoas que passam fome, que tem várias necessidades e a gente costuma, às vezes, visualizar algum ingrediente, alguma coisa que dá aquela, né? Então tentem não passar isso no olhar, não passar isso na cara realmente e estejam tipo, vou experimentar. É quase como se fosse aquela saia justa de quando você é convidado para a casa de alguém. E aí já deve ter acontecido com alguém. E aí você não sabe o que vai ter de almoço, ou o que vai ter de jantar. E você tá dormindo na casa da pessoa, ou a pessoa te convidou. E aí chega na hora do prato principal ou da sobremesa e tem alguma coisa que você não gosta. Geralmente, para quem faz regra de etiqueta aqui, para quem tem mais porte, ou que seja... que a palavra correta não é educação, seria regra de etiqueta. Mas a gente costuma aceitar, a gente não costuma fazer essa cara. Então, aquela coisa assim, come um doce aí de... sei lá, vamos falar doce de banana, se alguém não gostar pra dar um exemplo, de banana. Eu vou comer, né? Eu vou aceitar. Tipo, não precisa, mas a pessoa insiste, fala, precisa sim e tal, experimenta um pouco. Eu fiz pra você. Então você acaba ali aceitando. E às vezes nesse aceitar também você acaba descobrindo que tava bom o doce. Entendeu? Tava bom. Às vezes você pode ter comido algo que a pessoa fez, o doce de uma outra pessoa, que não tava tão legal. Talvez porque não era a banana certa que usou para fazer o doce de banana, ou o jeito que a pessoa fez, a técnica que a pessoa utilizou e de uma outra pessoa estava. Aí você acaba descobrindo que você precisa até experimentar mais de uma vez, tá? Um outro exemplo que aconteceu comigo é quando eu comi açaí a primeira vez. Então, quando eu comi açaí, eu não gostei. Ele realmente teve um gosto de terroso, como se fosse granulado. Então, foi o açaí do local que eu comi que não me agradou aquela granulação. Que é quando, na verdade, está cristalizado ali um pouco de água do açaí, que foi armazenado de maneira incorreta. E aquilo não me agradou no paladar. E aí, realmente, eu me propus a experimentar açaí novamente, porque todas as pessoas que são próximas a mim gostam de açaí, então sempre tinha aquela questão, vamos tomar um açaí. E aí eu falei, gente, vou experimentar a segunda vez, não é possível, todo mundo gosta de açaí, principalmente no calor, por que que eu não vou gostar de açaí?
E aí a segunda vez no açaí já foi melhor. E aí já me agradou mais. E eu falei até uma palavra aqui, terroso, porque é a palavra correta para açaí. Então, acho que principalmente o pessoal do norte, eu já vi isso em internet. Eles não gostam que fala essa palavra, que é a palavra correta que se fala na gastronomia. Porque para quem não é da gastronomia, quando eu falo terroso, vocês ficam na cabeça como gosto de terra, tá? Mas é uma questão de textura. É como cogumelo. Cogumelo tem um gosto terroso. Esse a definição, é o adjetivo correto dentro da gastronomia. Ó, tem alguém que tá com vontade de tomar açaí, porque eu falei açaí aqui. Ó, pra quem tá chegando agora na Live Alan Responde, vocês podem mandar qualquer pergunta que vocês quiserem. Eu tô lendo algumas perguntas que chegaram até mim e tô respondendo. Mas qualquer pergunta que vocês queiram fazer, vocês podem me mandar, eu vou visualizando e vou respondendo vocês, tá bom? Então, só para finalizar esse assunto, então realmente é desconstruir o paladar e maturar ele. Então, entenda que hoje o que você come pode ser bom para você, mas ele não pode ser, às vezes ele pode não ser bom de uma maneira universal. Então, o que é bom para mim talvez não é bom para você. Então, se você quer trabalhar nessa área, você tem que entender que você tem que colocar a sua alma no que você faz, mas você também tem que alcançar os seus objetivos e você acaba que você tem que agradar o seu cliente ou buscar o cliente que seja dentro do que você faz, dentro da sua alma, dentro do seu talento. Então você tem que ir atrás desse cliente. Para mais uma. Então vamos para mais uma pergunta aqui que eu tenho anotado. Como foi sua caminhada para ser chefe? Aí que tem um barra dono do próprio negócio. Então isso vai voltar um pouco lá atrás na primeira pergunta que eu comecei a responder vocês. Então acaba que ela vai ser um complemento. Então assim que eu voltei para Goiânia, ali na faixa etária de 20 anos, então a certeza que eu tinha realmente era a gastronomia. Então eu estava até indeciso em questão de administração, eu tinha administração na minha cabeça, mas eu tinha administração na minha cabeça por considerar na época, na minha cabeça, que a administração envolveria uma parte de contas e também às vezes uma questão de comando, de personalidade. Não era algo que eu gostava, mas eu tinha dividido na minha cabeça. Talvez por conta daquela incerteza que eu falei para vocês, de dar um passo que é diferente do que você faça atual, isso te gera insegurança. Então, essa insegurança consequentemente gera medo e a gente fica atrelado nessa questão de mudar, de estar visualizando que você está propício para poder ir para uma outra área, você está descobrindo um talento e você não tomar a iniciativa de vez. E aí eu fui descobrindo que na gastronomia tinha inúmeras pessoas formadas em outras áreas, como arquitetura, direito, engenharia, todas pessoas que foram fazer o que não gostavam, que não queriam, por uma pressão de mercado, e consequentemente depois foram estudar gastronomia, que era o que realmente a pessoa tinha aptidão e talento para aquilo dali. Inclusive, eu conheço alguém também que chegou a fazer 3 faculdades, então tentou 3 caminhos diferentes e depois foi parar na gastronomia. Seria tão mais fácil se fosse tão mais certo e tomasse a decisão correta desde o início. Então, siga o que você está visualizando, aquela luz que está acontecendo na sua vida, alguém que você visualizou falando sobre gastronomia e te interessou. Então siga o que tem dentro de você, o que realmente você tem, você está descobrindo que você tem uma aptidão, porque isso a gente descobre ao longo do caminho também. Mas a vontade, eu acho que ela é muito clara quando as coisas vão acontecer. Então assim que eu voltei, eu tive até, por essa questão, uma alteração de humor, que é a palavra correta.
Então, aquilo dali até me gerou um pouco de... Na época eu era até mais magro do que hoje, porque isso me emagreceu um pouco. Então, diferente das outras pessoas que costumam engordar, eu tenho... O meu organismo eu costumo emagrecer. Então, eu acabo costumando emagrecer mesmo nessas questões de alteração de humor. Eu não engordo. E ao longo que eu fui visualizando o que estava acontecendo na minha vida e fui vendo que era muito mais consistente essa paixão pela gastronomia, isso foi me acalmando e foi me dando mais foco e mais vontade em tudo que estava acontecendo. Então você vai estudando e se apaixonando ao mesmo tempo por tudo que você está visualizando e está acontecendo. E você vai ficando mais firme, né? Então você vai tomando passos mais consistentes das suas decisões. E aqui já falando sobre essa caminhada e o primeiro trabalho. Então isso para mim foi muito importante, o primeiro trabalho, porque eu estava dentro de uma cozinha trabalhando. Quando eu falo trabalhando, eu estava estudando, tá bom? Para deixar mais claro. Numa cozinha aquário. Cozinha aquário é aquela que a gente fala que ela é de vidro, então ela é toda voltada de vidro e você consegue visualizar todas as pessoas que estão naquele ambiente. Então eu estava muito centrado ali na minha bancada, calado, centrado, fazendo o que eu precisava fazer e não importando o que estava acontecendo à minha volta. Então tinha aquela galera que estava ali dando inúmeras gargalhadas e que não estava focado no que estava acontecendo ali na aula de gastronomia e dando risada, aquela questão de grupos mesmo que acontece, que atrapalham muito o estudo. E aí passou uma chefe nesse vidro e ela parou e ficou o tempo dela ali me olhando e eu não percebi que ela estava ali. E ela adentrou e pediu licença e pediu para que eu saísse, né? Pediu permissão para eu poder sair da cozinha e me chamou. E aí ela me ofereceu um emprego. Na hora eu não entendi o que estava acontecendo, porque eu não conhecia ela e ela não me conhecia, perdão. E eu não estava fazendo nada de, vamos dizer assim, grandioso. Eu estava estudando cortes, então cortes é algo muito básico na gastronomia. Uma das primeiras coisas que a gente estuda são cortes e caldos para poder aromatizar os alimentos, os procedimentos, né? Mais básicos são esses. E aí eu super empolgado, não pensei muito e aceitei, mas eu fiquei com aquilo na minha cabeça. E um tempo depois eu perguntei, né? Eu perguntei, mas por que eu? E aí, com a resposta dela, eu comecei a visualizar que existem também perfis, que isso é muito claro, que você visualiza o perfil de alguém que tem comando e que tem foco no que está fazendo. Então, eu acho que todas as áreas isso é muito visível. Então, quando a gente contrata um funcionário, às vezes conversando com ele ou um dia de trabalho dele, você já consegue visualizar se ele tem um perfil para comandar ou se ele tem um perfil para ser, a palavra correta, gente, na hierarquia é submisso, tá bom? É uma pessoa que ela pode trabalhar super bem, ela pode ser focada realmente no trabalho dela, ela pode trabalhar super bem, mas ela não consegue crescer na hierarquia. Ó, a língua enrolando agora, gente. Ela não consegue crescer na hierarquia porque ela às vezes não tem. Ela pode até tentar desenvolver dentro dela, mas ela tem que ter a consciência disso primeiro. Ela tem que ter a consciência que ela precisa desenvolver para ela conseguir comandar as pessoas à volta dela e ainda conseguir visualizar tudo que está acontecendo. Então, dentro de empresa funciona assim. A gente tem que visualizar tudo que está acontecendo à nossa volta. Se eu visualizo só o que eu estou fazendo aqui agora, então se acontece algo na minha lateral e eu não tenho essa visão, não existe isso, entendeu? Não existe. Você tem que visualizar. Então você está trabalhando aqui, que seja numa empresa, se você trabalha no caixa de uma loja de roupas. Você atende as pessoas ali. E aí tem um varal de roupas caindo ali, você não tá visualizando, cai, você deixa ele lá, você não quer saber o que tá acontecendo, dentro da cozinha tem algo pegando fogo e você não tá nem visualizando porque você tá de costa. Então você tem que ter ampla visualização. A Elieda tava dando um oizinho aqui, dá um oizinho pra você. E falando que é fome, trava-língua.
Não, que a língua, às vezes quando eu tô falando rápido, então eu sei que a minha língua dá essa. Deu uma travada aqui, mas acontece com todo mundo, tá bom? E aí, tive esse primeiro trabalho, eu coloquei aqui até casa noturna, gente, mas casa noturna era de shows sertanejos, porque aqui em Goiânia tem muitos shows sertanejos. Já vou falar antes de alguém dar uma risada aí, porque se a gente fala casa noturna, dependendo do estado do país, é uma outra coisa, né? Mas era dentro de uma cozinha, tá bom? Depois, fui para restaurante, fui para bistrô, aí eu já comecei a chefiar. Então, comecei a chefiar muito cedo e criar esse lado de criação, que é o meu lado mais forte, que eu acho mais importante de ser criado, né? Que é o lado realmente, a gente tem que aprender em tudo na vida o que é daquele jeito mesmo, mas a gente tem que estar sempre pensando em criar também, porque a criação, ela cria uma identidade para você como profissional. Então, se você só copia o que alguém faz, você acaba sendo uma cópia. Você não está desenvolvendo dentro de você tudo que você pode ser, tudo que só você tem. Porque a outra pessoa não vai ter dentro dela os mesmos pensamentos que você tem, a mesmo talento, a mesma aptidão. Então, isso precisa ser desenvolvido. A gente não tem só que executar o que é do outro ou querer ser o outro. Porque aí é pior ainda, né? Porque você acaba sendo literalmente uma cópia. Então você tem que ser você mesmo, né? Então, assim, por mais que a pessoa que você admire na gastronomia, por mais que você fala, nossa, queria tanto ser ela, então pare de falar ser ela, né? Você tem que ter um diferencial. Essa é a palavra. Então, por mais que ninguém esteja fazendo no mercado o que você está querendo fazer, faça. Talvez você seja o primeiro e você seja inspirador para outras pessoas. Então você tem que pensar muito nisso. Seja singular, porque ser singular você vai inspirar outras pessoas, tá bom? Deixa eu virar aqui, só pra gente complementar. Então eu falei para vocês sobre a questão da postura profissional. Acho que em todas as áreas, a postura que você passa para as outras pessoas é muito visível. Você não tem que se preocupar com isso. O que os outros acham, os caminhos que você está lidando. Porque como eu falei para vocês, só quem vai apoiar vocês mesmos é vocês. Então, sempre vai ter... E sempre vai ter as pessoas que apoiam, que vocês têm que realmente abraçar elas e agradecer, porque são pouquíssimas, que dependente do caminho que vocês tomarem na vida vão estar do lado de vocês e vão te acompanhar. Mas a grande maioria sempre vai te chover de críticas. Isso é normal que aconteça, né? Então, eu também aqui já mudei meu caminho algumas vezes. Então, como eu falei para vocês, fui para bistrô, fui para restaurante, eu fiz encomendas também. Depois dessa parte de encomendas, eu voltei para São Paulo para poder fazer um curso com o Diego Lozano. O Diego Lozano é um dos maiores confeiteiros do Brasil. Ele é um chocolatier que representa o Brasil nas competições mundiais, que leva o nome do Brasil para fora do país. Então eu fiz um curso com ele, então um curso todo voltado de confeitaria. E assim que eu voltei, eu acabei entrando numa sociedade, uma sociedade de food truck. Uma sociedade com mais 3 pessoas. Sociedade, gente, é quase um casamento. Tem seu lado positivo e tem seu lado negativo, e os dois lados são muito fortes. Lado positivo que eu falo para vocês dependendo da empresa que vocês queiram fazer, a sociedade ela ameniza, porque às vezes você não consegue fazer todo o trabalho sozinho. Por mais que você queira comandar sozinho, em uma sociedade, uma pessoa te apoiando, ela, como seu sócio, ela te ajuda. Você consegue dividir funções. Então, se você dividir muito bem funções, você chega no seu objetivo. Só que quando é num número também excessivo de pessoas, as pessoas pensam diferentes. A não ser que você divida funções totalmente distintas. Então, você divida uma função administrativa para uma pessoa que é totalmente administrativa, então ela que vai
pertencer à parte de finanças dentro de uma empresa. E a outra pessoa fica com a parte, por exemplo, de um restaurante, ela fica com criação de cardápio, treinamento de funcionários, ela fica com outra parte. Porque aí nenhuma pessoa influencia na parte da outra. Agora, quando você tem uma sociedade que os dois estão no mesmo caminho, então você tem duas pessoas administrativas ou você tem duas pessoas para poder comandar uma cozinha, não vai funcionar, porque pensa muito diferente. Como eu falei para vocês, o talento ele é individual. Então, o que você tem dentro de você, você não pode esperar que a outra pessoa também tenha dentro dela, que ela pense igual. Tem alguém comentando aqui, faz um ovo de Páscoa maravilhoso, Valéria. Obrigada. Eu não sei se você já... inclusive, Valéria, tô olhando aqui seu nome. Não sei se você já comeu ovo de Páscoa, mas eu já fiz ovo de Páscoa, hein, de encomenda. Já fiz muito ovo de Páscoa, tá? Na parte de encomendas da minha trajetória que eu tô falando aqui. Então, tem uma galera que já comeu ovo de Páscoa que eu fiz. Esse ano não tem mais Páscoa, né? A Páscoa desse ano foi... A gente passou por ela rápido, mas ano que vem tem Páscoa e aí quem sabe? Aqui a gente não ensina a fazer um ovo de Páscoa na live ou no YouTube. Mas é uma ideia boa. Deixa eu ver como que tá o meu tempo aqui. 8h18. Temos mais uns 12, 14 minutos. Vamos lá, vamos ver se eu respondo mais 2 perguntas aqui para vocês. Então é isso, gente. Aí nessa parte de trajetória de empresas, até eu chegar hoje na atual, que é a que vocês estão vendo. Então estamos aqui gerando conteúdo na internet, estou gerando conteúdo para vocês. Vocês estão me ajudando, para quem está assistindo, eu estou ajudando vocês. Então, como eu falei na última live, inclusive, eu cheguei no ponto mais alto que eu gostaria, que é realmente ensinar as pessoas. Então, faço isso com muito amor, com muita paixão. Então, vocês podem ver que eu estou muito feliz. Às vezes eu estou mais sério, agora já estou sorrindo mais. Mas o sério é concentração mesmo. Porque quando a gente está falando de assunto sério, a gente dá uma concentrada, tá bom? Então, a minha empresa atual... ela realmente passar conteúdo para vocês. Então, estou montando um curso também para profissionais, pessoas que querem sair do zero e querem se formar chefs, tá? Então, vou ajudar nessa trajetória que eu comentei para vocês aqui, que ela é bem complicada e a gente precisa desenvolver isso mais rápido. As pessoas que querem desenvolver mais rápido e faturar no mercado mais rápido, tá bom? Vamos para mais uma. Qual a melhor fase da vida para se tornar chefe? Eu comentei aqui já que sempre há tempo para as pessoas, sempre há tempo para aprender. E também comentei para vocês que, para mim, a primeira fase da gente conseguir melhorar o nosso paladar é na infância. Então, assim, para todo mundo que não teve essa oportunidade, mas que tem um filho pequeno, que tem um sobrinho, deixa a criança se permitir, né? Deixa ela se permitir, deixa ela brincar, porque hoje tem brinquedos de gastronomia. Deixa ela experimentar os produtos. Então, se você não gosta como adulto, não passe isso para a criança, dê para ela experimentar. Acontece sim de crianças terem, principalmente as crianças atuais, algumas restrições, tá bom? Alguns ingredientes por não gostar mesmo. Então, assim, às vezes até é mais raro, mas acontece, por exemplo, de criança não gostar de doce, né? Mas se a criança está visualizando uma cenoura e ela acha linda porque a cenoura é laranja e ela quer comer cenoura, então deixa ela comer cenoura, né? Não é porque você não gosta de legumes que você vai passar isso para frente, tá bom? Então, eu acho que essa é seria a melhor fase para iniciar, tá bom? Mas dentro do mercado, então, assim, acho que estar sempre aberto. Quanto mais cedo, melhor, tá bom? Então, não, como eu falei aqui, não vai estudar 4 áreas diferentes para depois, quando você tiver mais tardio, para você falar assim, agora eu vou estudar gastronomia. Não precisa disso, tá bom? Pessoas centradas. Sem contar que ajuda as pessoas a serem mais centradas, a terem raciocínio rápido. Então, ajuda em algumas questões
cognitivas, de coordenação também, porque na gastronomia você faz mais de uma coisa, tá bom? De uma vez. Então você não comanda só uma panela. Você liga as 6 bocas e as 6 bocas você desenvolve e desenvolve as coisas que estão acontecendo à sua volta. Como você visualiza o mercado da gastronomia na pandemia? Tá bom. Acho que a palavra que mais define é reinvenção. E essa reinvenção, ela tem que ser visualizada como positiva. Porque muitas pessoas estavam estagnadas, então elas estavam paradas onde elas estavam ali, não podia nem estar confortável. Às vezes não estava nem confortável. Então a empresa não estava confortável, mas a pessoa estava ali. Sabe aquela coisa de não tomar uma atitude? Então, durante a pandemia, eu vi pessoas se reinventando. Inclusive, eu vi pessoas abrindo... vou até dar um exemplo aqui de uma conhecida que chama Cananda, que ela tem uma empresa em Tocantins, de confeitaria, e por algum motivo, não vamos adentrar aqui, acabou a sociedade dela e ela acabou fazendo uma empresa só dela, de confeitaria, durante a pandemia. Inclusive, eu acho que tem dois meses, mais ou menos, que inaugurou. Então, assim, não para. Quem sofreu mais foi a questão de eventos, porque as empresas de eventos realmente sofreram. Mas eu visualizo que hoje elas estão buscando fazer uma parte de encomendas, então elas fazem caixas e mandam direto para a casa do cliente. Então, realmente tem que se reinventar. Então, talvez não seja negativo. Então, para quem está sabendo trabalhar e tendo coragem, está sendo positivo isso que está acontecendo. Por mais que a gente saiba que muitas empresas pararam um período, teve funcionários que foram demitidos, acabaram ficando sem emprego. Então, tem a questão da coragem da reinvenção. Porque você abre uma empresa hoje, o que acontece? Daqui 10 anos, se você estiver trabalhando do mesmo jeito que você abriu hoje, o mercado mudou, o mercado muda, a sua empresa não vai sustentar. Então, você tem que ir visualizando que o mercado está mudando, aprendendo com ele e se reinventando. Então, você tem que saber fazer mudanças. Você não pode trabalhar do mesmo jeito hoje, daqui 30 anos você quer trabalhar do mesmo jeito, porque não vai funcionar. Tudo muda. E o mercado gastronômico muda muito rápido. Os desejos dos clientes mudam muito rápido. O desejo do que a população quer muda muito rápido. E isso eu tô falando questão... vamos falar de questão regional, menor, sabe? Só no espaço. Na cidade que você tá, a cidade muda. E muda muito rápido. Então, aproveitar esse momento para enxergar uma luz, se mexer e visualizar esses novos caminhos. Então, eu tenho certeza que o primeiro passo é você ter um produto bom. Então, se você tem um produto bom, o espaço físico não estava funcionando porque a pandemia não deixou que funcionasse, e aí as vendas caíram e tal. Mas se você tem um produto bom, então trabalha com entrega. Arruma alguma maneira de chegar no seu cliente. Hoje a gente tem a internet, que chega em todas as pessoas. Então, para quem começa do zero, uma das melhores maneiras é começar da sua casa. É imposto a menos que você vai pagar. Então, você começa fazendo um produto da sua casa. Cuide bem da criação do seu produto, da visualização da sua marca, da embalagem que vai o seu produto. Usa a internet a seu favor. Então, monta um Instagram da sua empresa. Começa a divulgar. Com pouco dinheiro que você tem, você faz esse dinheiro render. Com o dinheiro que entrou, você começa a fazer o seu caixa, seu capital, que esse dinheiro que entrou você produz mais, aí você vende novamente. E aí você vai tendo um giro, tá? E vai fazendo o seu dinheiro girar. E tem pessoas que crescem muito rápido dessa maneira, sem precisar desembolsar um valor muito alto, tá? Então, você tá na pandemia, você não vai desembolsar um valor muito alto. Você pode começar com o mínimo que você vai conseguir chegar lá. Então, a minha visualização sim, é difícil, é complicado com a pandemia, mudou muita coisa, vamos falar que mudou para todo mundo, vamos dizer assim, principalmente na área gastronômica, mas você tem que se reinventar.
Então, da mesma maneira, eu vi empresas abrindo e se dando bem durante a pandemia. Porque a pessoa que está abrindo agora, ela está atenta com o que está acontecendo no mercado. Então, ela está abrindo já baseado na atual situação. Então, volta naquela deixa. Você abre no ano X, daqui 10 anos está diferente. Então, se você abre hoje, pode funcionar hoje, porque você está abrindo do jeito que está hoje. Você está abrindo para essa população, para as necessidades que estão acontecendo agora, as necessidades da sua cidade. Então, você vai funcionar para que funcione, tá? Então, você vai funcionar para que dê certo. Para que dê certo o seu negócio dessa maneira. Daqui um ano, a gente não sabe como que vai estar, como que vai ser ano que vem. Se você precisar fazer alguma modificação, você faça alguma modificação. O que não dá é para você ficar preso em como a sua empresa trabalha hoje e querer que ela trabalhe assim o resto da vida. E isso é muito claro, vamos falar em contas. Você vai ver que seu caixa não vai fechar do mesmo jeito. O dinheiro que está no banco da empresa não está o mesmo. Então você tem que estar atento ao que está acontecendo. E não se apegar mesmo. Precisa ter uma mudança? Vamos mudar. O caminho não está dando certo? Vamos desenvolver. Então tem que vir de você realmente esses pensamentos e procurar alguém que realmente passe para você também conteúdo, né? Que consiga te aconselhar e te mostrar o melhor caminho para você também não ficar sambando e perdendo tempo. Que é justamente o que eu estou fazendo aqui, tá? Passando um conteúdo para vocês, experiência, para vocês tirarem todas as dúvidas que vocês têm, para facilitar o caminho de vocês que estão comigo, tá bom? Eu acho que eu tenho mais um minutinho ou dois, então praticamente a nossa live tá finalizando aqui, são 8h29. Então agradeço todo mundo que mandou stories, que mandou perguntas, tá? E que estão acompanhando as lives. Essa live ela vai voltar a acontecer algumas vezes, então sempre vai ser uma live que vocês podem mandar as perguntas que vocês quiserem, tanto antes como durante a live. As próximas eu vou fazer alguns temas também mais específicos, e aí a gente vai trocando esse papo e tirando as dúvidas de todo mundo, das pessoas interessadas. Ó, lembrando vocês que lá no Telegram tem conteúdo exclusivo todos os dias, então para quem não acessou o canal, tá na bio, aperta no Linktree, vai tanto pro YouTube como pro Telegram. Então entra no Telegram que tem assuntos diversos acontecendo lá diariamente. Ou se vocês conhecem alguém também, caminha para a pessoa, tá bom? Para pessoas que querem ser profissionais da área de gastronomia. E a galera também que eu sei que tá por aqui, que é super curioso também, para poder saber diversos assuntos. Então permaneçam lá comigo no Telegram, tá bom? Então é isso, galera. Vamos finalizando aqui hoje. Muito obrigado para todo mundo. E a gente volta para nossa live na segunda-feira, às 19h30, tá bom? Então, um beijo para vocês e muito obrigado. Então, tchau, tchau. Vou finalizando aqui.